O secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, alertou que se os Estados Unidos aplicarem realmente a tarifa de 50% prevista para entrar em vigor em 1º de agosto, as exportações brasileiras de itens como café e carne podem despencar. Repórter Matheus Dias, chegando agora ao Jornal Jovem Pan, essa sobra do produto no mercado interno poderia reduzir os preços e ajudar a conter a inflação, pelo menos? Bem-vindo, Matheus. Segundo o secretário de Políticas Econômicas, Guilherme Mello, a resposta é sim, viu, Tiago? Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Isso porque a oferta do café e da carne aqui no país iriam aumentar e seriam vendidas no mercado interno. Aí sim os preços abaixariam. Focando mais no café, lembrando que hoje, então, o Brasil é o maior exportador de café do mundo. De toda a oferta de café do mundo, 40% vem aqui do Brasil. Os Estados Unidos, por sua vez, são os maiores consumidores desse café. São as pessoas que mais consomem café no mundo todo e mais compram do Brasil também. Cerca de 20% do café que o Brasil produz vai direto para os Estados Unidos. E lá eles produzem apenas 1% do café que a população consome. Então todos os outros 99% são importados. Essa é a balança, o Brasil um grande exportador, Estados Unidos um grande consumidor. Se for colocado mesmo esse tarifaço, se ele realmente vier a acontecer, essa tarifa de 50% para as importações aqui, muito provavelmente a exportação de café, de carne, de suco de laranja também vão diminuir. E aí talvez a alternativa seja vender esses produtos aqui. Teremos muita oferta e uma demanda um pouco menor. Isso faria, segundo o secretário de Política Econômica, os preços abaixarem. Só que gera também um outro efeito negativo, que aí os produtores do café, os produtores da carne, eles também vão receber menos dinheiro, né? Porque param-se, né, as exportações para os Estados Unidos, começa-se a vender aqui um preço mais barato. Isso pode atrapalhar a safra do ano que vem. Os Estados Unidos, então, extremamente dependentes do café brasileiro. Hoje, o café nos Estados Unidos já é considerado caro. Se o Brasil, que é o principal exportador, então, cortar essas relações com os norte-americanos, o café lá tende a ficar mais caro ainda e a inflação aumentar ainda mais, viu, Tiago? Só que isso é uma via de mão dupla. Segundo o especialista Marcos Matos, ele que é diretor executivo do Secafé, e deu uma entrevista pra gente dizendo que os dois lados têm bastante a perder se isso acontecer. Vamos ouvir. Nós somos os mais importantes para eles e eles são os mais importantes para nós. Eles compram 8 milhões de sacas do Brasil ano passado, que representou 2 bilhões de dólares. Então, nós não temos nenhuma possibilidade de mudar essa estrutura. Claro que é reforçar o nosso mercado interno, olhar para países que estão crescendo, mercados asiáticos, países árabes, Oceania, isso tudo é importante. Mas nada substitui os Estados Unidos para nós e tampouco o Brasil para os Estados Unidos. Então, a estratégia número 1 é negociação. A estratégia número 2 é negociação. Complementando essa última frase do Marcos, então ele, como diretor executivo do Conselho Nacional de Café, disse que espera que essa negociação entre Brasil e Estados Unidos seja feita apenas com viés econômico e não político, viu, Tiago? É isso. Matheus Dias, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre o mercado, as consequências econômicas aqui para o Brasil e a relação entre o país e os Estados Unidos. Está ameaçada com esse tarifaço de Donald Trump? O nosso entrevistado agora é o ex-secretário de Comércio Exterior, doutor em Direito Internacional pela USP, Welber Barral. Tudo bem, doutor? Como vai? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço o senhor. Bom, eu, inclusive, estava vendo um artigo do senhor fazendo alguns apontamentos de que é uma relação de 200 anos que pode ou ser encerrada ou ameaçada como nunca foi em outros tempos. Eu pergunto para o senhor o seguinte: como que é possível se buscar uma saída para uma questão econômica, sendo que o ponto principal é a política? É bem interessante isso, Thiago, porque, na realidade, todas as cartas que o Trump está mandando essa semana têm algum grau de política ou de temas que não são necessariamente econômicos. Ontem ele enviou carta para o Canadá, por exemplo, ameaçando com tarifa de 35% por conta, de novo, da história do fentanil, que também sequer existe. Ele enviou cartas para o Japão e Coreia dizendo que eles têm que investir mais em defesa, que também não é um tema econômico, e ameaçando com tarifas de 25%. Então há muita mistura de vários temas, e mais do que isso, em alguns pontos ou em algumas cartas você vê o mesmo texto copiado.
inclusive com equívocos, ao dizer, por exemplo, que o Brasil tem um superávit com os Estados Unidos, o que não é verdade, inclusive pelos dados norte-americanos. Então, há uma mistura de temas, não há clareza de quais são as demandas americanas, e no caso do Brasil é a coisa mais grave ainda, porque ele trata de questões como são os processos judiciais, que sequer são de competência do Executivo brasileiro, e que não vai haver intervenção no judiciário para mudar esse posicionamento, com certeza. Então, muito desconhecimento do Brasil e uma mistura de temas que não serão e não poderão ser negociados. Secretário, vou passar a palavra agora para Dora Kramer, que faz a próxima pergunta. Dora? Boa noite, secretário. O senhor traçou aí o retrato da confusão, tá certo? E aí eu lhe pergunto, da maneira, fala-se muito em negociação, todo mundo fala em negociação para cá, negociação para lá, vamos todos negociar. Mas da maneira que as coisas estão, como o senhor muito bem acabou de desenhar, eu lhe pergunto, objetivamente, negociar o quê? Dora, o que é bom? Primeiro, prazer te rever. Depois, o que aconteceu ao longo desse ano, em vários momentos, Trump colocou ameaças muito altas, inclusive contra a China, de 145%, ameaçou 30% contra a Europa. Ele colocou ameaças muito altas. Depois recebeu algum tipo de concessão ou alguma negociação e a partir daí eliminou a ameaça ou fez alguma negociação pontual para dizer que teve uma grande vitória. Esse foi mais ou menos o comportamento ao longo desse ano. Então, no caso do Brasil, seguramente o governo brasileiro vai tentar algum tipo de contato, vai ter que excluir os temas relacionados a processos judiciais, naturalmente, e vai ver se há alguma concessão que possa ser feita nos Estados Unidos para manter as tarifas ou postergadas até ter uma negociação mais ampla, ou num nível, por exemplo, de 25%, que é o que eles limitaram ao Japão e à Coreia atualmente. Secretário, vou trazer aqui, a Dora está aqui, vou trazer o Cristiano Vilela também para fazer a próxima pergunta para o senhor. Vilela, o secretário aqui com a gente. Dr. Weber Barral, uma boa noite. Muito se falou nesses últimos dias sobre, eventualmente, o Brasil recorrer à OMC. É viável esse tipo de recurso? A OMC ela tem força? A gente tem percebido nos últimos tempos um certo enfraquecimento dos organismos multilaterais. A OMC ela tem força? Teria algum tipo de força para, de alguma forma, socorrer os interesses do Brasil? Qual que é a sua visão a esse respeito? Tiago, essa é uma pergunta bem interessante, porque, de fato, a OMC, já há bastante tempo, nós podemos falar desde o governo Obama, tem havido um enfraquecimento da OMC pela ação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vem pedindo a indicação de juízes, vem pedindo a composição de grupos especiais para tratar de temas específicos, e isso enfraqueceu a OMC. Um recurso hoje à OMC e até uma vitória brasileira no eventual contencioso não teria feito, porque o Trump não só desrespeitou outras decisões internacionais, mas desrespeitou, inclusive, acordos de livre comércio que ele assinou, como foi o acordo no outro governo, como foi o acordo com o México e com o Canadá. Então, a OMC é ineficaz no atual momento. Agora, dito isso, é importante o Brasil recorrer à OMC. Por quê? Para mostrar a intenção brasileira de continuar respeitando as regras multilaterais. Os Estados Unidos são a economia mais importante do mundo, mas não são todo o comércio internacional. Todas as outras relações internacionais continuam sendo respeitadas. Eu tenho uma experiência interessante desse ano. Nós estamos defendendo os exportadores brasileiros de carne numa investigação na China, uma investigação de salvaguarda. E a China tem obedecido todas as regras da OMC, mais do que no passado, inclusive, para mostrar que é confiável, para mostrar que as regras multilaterais têm que continuar a ser aplicadas. Então, o recurso brasileiro à OMC, mesmo que seja ineficaz, ele é recomendável. Ô, secretário, acho que é importante a gente fazer uma leitura sobre, claro, se essas tarifas entrarem em vigor, especificamente a tarifa de 50% entrar em vigor, o que acontece com a exportação brasileira? Primeiro, o Brasil vai atrás de quais mercados? Aqui, internamente, a gente acabou trazendo também a informação de que existe a possibilidade, talvez, de ter mais produtos aqui, aí cairia a inflação. Qual é essa leitura efetiva do mercado aqui e também como que o Brasil pode explorar outros mercados se efetivamente essa tarifa entrar em vigor?
Tiago, então só para relembrar a situação. Até o final do ano passado, o Brasil tinha uma tarifa bem baixa nos Estados Unidos. A partir de 2 de abril, passou-se a cobrar 10% em geral, com várias exceções. Então, qual é a situação hoje? Alguns produtos, como é o caso de cobre, alumínio e aço, que são exportações muito importantes para o Brasil, estão com 50% para todo mundo. Então, hoje, isso vai ter um efeito grande na própria cadeia produtiva americana, mas não ocorreu ainda, porque essa elevação ocorreu há menos de um mês. Depois nós temos um grupo de exportações brasileiras, principalmente de petróleo, petroquímicos, derivados, alguns minerais que não vão ser taxados, não vão ser tributados, porque eles estão excluídos de qualquer forma, de qualquer tipo de taxação. Então, isso é um terço das exportações brasileiras. Depois nós vamos ter um conjunto de produtos que são produtos industriais, fabricados principalmente no centro-sul do Brasil, e esses produtos industriais serão os que mais vão sofrer. Porque muitos desses produtos são exportações, por exemplo, de subsidiárias de empresas americanas para os Estados Unidos. O Brasil tem muito comércio intrafirma com os Estados Unidos. E aí você não consegue direcionar essa mercadoria para outros mercados, nem vender no mercado brasileiro, porque não existe demanda suficiente. Então, a indústria tende a sofrer muito, caso essas tarifas sejam aplicadas. E você tem um outro grupo ainda, que são as commodities. São as grandes commodities que o Brasil exporta para os Estados Unidos. É o caso do suco de laranja, é o caso do café, por exemplo, carnes. E aí, o que acontece, eventualmente, vai ser um redirecionamento desses produtos para outros mercados. Eventualmente, é um preço menor, mas commodities sempre é vendida. Então, ela vai ser redirecionada para o mercado interno e para outros mercados, dependendo dos preços internacionais aqui e lá. E aí, sim, pode ter um efeito, eventualmente, de redução temporária de preços, enquanto não há uma alocação mais eficiente dessa exportação para outros mercados que paguem mais. Então, você pode ter um efeito temporário de redução de preços, sim. Perfeito. Conversamos com o ex-secretário de Comércio Exterior, doutor em Direito Internacional pela USP, Welber Barral. Doutor, muito obrigado, pela atenção, pela gentileza. Volto sempre aqui à Jovem Pan. Vai ser um prazer. Boa noite a todos. Muito obrigado.